Vamos lá então. Essa é a Jornada Mente Milionária, já chegamos ao arquivo de riqueza número 7. Então, essa sequência de vídeos está aí disponível no YouTube, mas faz parte de algumas reuniões que nós fazemos aqui com o nosso time, né? Onde nós vamos ler o arquivo de riqueza baseado no livro do T. Harv Eker, Segredos da Mente Milionária. É um livro meio básico, assim, de mentalidade, mas é um livro que é muito importante. Nós lemos, abstraímos, temos algumas reflexões aqui para alinhar os pensamentos e fazer com que o nosso time esteja cada vez mais alinhado, né? Não só a nível de metas, objetivos, energeticamente, mas também em nível de mentalidade, que acho que é uma das coisas mais importantes. E o arquivo de riqueza número 7, ele fala assim: as pessoas ricas buscam a companhia de indivíduos positivos e bem-sucedidos, enquanto que as pessoas de mentalidade pobre buscam a companhia de indivíduos negativos e fracassados. Eu acho que esse arquivo de riqueza ele é muito mal interpretado, tá? Porque quando você lê que pessoas ricas andam com ricos e pobres andam com pobres, tem muita coisa errada nessa afirmação, né? E tem muita crença errada a respeito disso. Eu acho que o primeiro é você ter o preconceito com a palavra rico e pobre, né? Inclusive isso aí está muito enraizado. Tanto é que a gente fez vídeo de dentista rico e não rico, você vê como as pessoas elas interpretam muito mal essa questão, né? Porque quando se fala de dinheiro, as pessoas têm um preconceito enorme. Considerando o seguinte, que então quer dizer que rico só anda com rico e pobre só anda com pobre, essas coisas assim. E não é bem isso. Aqui a gente fala mais ou menos do nível de riqueza de mentalidade. É o tanto que você considera que a pessoa é rica na capacidade de se manter positivo ou manter um grau de esclarecimento em relação às regras da vida, às suas regras próprias psicológicas, né? Pessoas confusas, vamos colocar da seguinte forma, pessoas confusas acabam andando com pessoas confusas. A gente está falando assim de uma confusão mental, né? Se você tem uma crença, uma dissonância a respeito da sua vida, a respeito do que você fez, de dinheiro, do que for, né? Você tende a andar com pessoas que estão confusas também. Então, um dos principais objetivos que nós temos aqui dentro dessas reuniões é ir esclarecendo um pouco essa questão para que você não veja alguma dissonância muito grande, né? E é exatamente por isso que muitas vezes, numa crença errônea, você acaba assumindo a posição de vítima, ou achando que o mundo te deve alguma coisa, ou que você tem o controle sobre a ação das outras pessoas. Você não tem controle sobre o que as outras pessoas pensam, falam ou que vão fazer. Você pode fazer alguma coisa para que elas tenham esclarecimento, mas no final das contas a decisão é sempre de cada um, né? Então, se você tem uma crença errada, se você tem uma confusão mental e você abastece essa confusão mental, você tende a perpetuá-la. Quando a gente fala de pessoas de mentalidade pobre, são pessoas que às vezes têm uma crença errônea, né, têm uma opinião, né, e aí acabam perpetuando isso por assimilação. Nós já falamos em vídeos anteriores que muito do que a gente tem de resultado não é somente uma questão de meta objetiva, né, mas é também uma questão de fluxo de energia, ou tanto que a gente consegue modular do ambiente. Se você quer um resultado e você quer materializar esse resultado com mais velocidade, você precisa ser capaz de modificar o ambiente até que ele crie condições suficientes para que o sentimento ou a sensação ele surja naturalmente, né? Então tem muito do estado emocional envolvido, né? Antigamente eu ficava pensando muito a respeito assim, ó, como que eu faço para estar sempre mais animado no período da manhã? Porque tinha dia que eu acordava assim com uma muito mais motivado, animado para conseguir conquistar as coisas e outros dias nem tanto. E eu confesso assim que ainda hoje ele dá uma flutuada, mas a flutuada é muito, muito menor. Antigamente era assim, ó, era um vale muito grande, né, um pico muito grande de entusiasmo ou um vale muito grande. E existem sim variações, mas elas estão cada vez menores. E muitas vezes eu nem sinto mais diferença, mesmo em dias cansados, não é só fisiológico, mas é questão energética, porque o pensamento, o sentimento, ele vai acontecendo tantas vezes que ele vira um circuito automático. Então é muito importante termos
a consciência ou por hábito, né? Você ir criando um circuito de pensamento, sentimento e comportamento. Isso aí está na neurolinguística, né? Que os seus pensamentos, a qualidade dos seus pensamentos, aquilo que você gera na tua cabeça, gera um padrão de sentimento, né? E através desse sentimento você vai gerar um padrão de comportamento. Então, por exemplo, se você começar agora a pensar num momento de muita frustração, de muita coisa ruim, de muita desilusão que você teve, de muito fracasso, você naturalmente vai começar a se sentir mal. E esse padrão de sentimento ruim, pessimista, ele acaba gerando um tipo de comportamento. Um comportamento, o desânimo, né, que é o sentimento que você tem, acaba gerando um comportamento de falta de atitude, de descrença, enfim, né? Então, esse padrão, né, pensamento gera sentimento, gera comportamento, é um padrão que já é descrito há muito tempo em neurolinguística, e ele é um padrão que ele tende a atrair pessoas mais ou menos semelhantes. Então, se eu começo a ficar muito negativo, ou ter esse padrão de sentimento muito negativo, na minha frequência, intuitivamente, eu acabo gerando um padrão que perpetua. Então, se eu chego aqui muito desmotivado, começo a falar que as coisas não estão indo bem, que está muito complicado, que o Brasil está ferrado, não precisa muito tempo, tá? Meia horinha assim, você já começa a ficar desanimado. Então a Juliana chega aqui animada, só que eu começo a falar como tá ruim, como as coisas não estão dando certo, como tá problemático, como tudo que eu tento não dá. Dá meia hora assim, a sua energia já começa a baixar. E o contrário também é verdadeiro. Então, quando a gente fala assim que pessoas ricas buscam a presença de pessoas bem-sucedidas, não é porque a pessoa ela fica maquinando isso, mas é porque meio que atrai, né? Você não vai querer ficar com uma pessoa que pensa muito diferente de você. Tanto é que às vezes você chega uma pessoa que está reclamando, você fala assim, eu vou ficar meio longe dessa pessoa, porque só de ficar ouvindo eu já estou me sentindo meio mal. Então, às vezes você mesmo dá uma repelida, você consegue perceber isso. Então, uma questão que, como eu disse, às vezes é muito mal interpretada. As pessoas acham assim que é por uma questão de ser interesseiro, ser interesseira, que você vai buscar a companhia de pessoas bem-sucedidas porque você quer tirar algum proveito, algo nesse sentido, e não é nesse sentido. A gente fala de pessoas ricas, bem-sucedidas, têm um padrão de pensamento que é mais ou menos semelhante, né? Então é ver as coisas como uma oportunidade, tentar sempre abastecer o nível de energia, saber as coisas que fazem bem para que você esteja sempre num nível de alta performance. E aos poucos esse padrão de pensamento, sentimento e comportamento vai virando um circuito que você não precisa fazer muita força, mas você acessa ele. Então, por hábito, nós vamos construindo isso e você vai fazer menos força para perpetuar aquele hábito. Este ano, nós aqui do nosso time, nós começamos com alguns hábitos de esporte, né? De exercício físico, que é o exercício físico no primeiro horário. Que eu sei que é uma questão que exige disciplina, você acorda, primeira coisa, todo mundo, tá? Você tá lá dormindo, no conforto da sua casa, ainda mais nesse frio, né? Toca o despertador, ninguém fala assim, nossa, vontade de levantar da cama, né? A primeira coisa que vem na cabeça é, pô, vou dormir um pouco mais. Mas pensa bem, depois de mais de 90 dias que a gente está no foco, e está naquela comunidade de Jim Red, essas coisas todas, a gente está mais de 90 dias. A última vez que eu vi, eu estou há 100 e poucos dias já. O dia que eu acordo e não vou fazer o exercício, eu me sinto pior do que se eu for, mesmo sendo difícil, mesmo não fazendo bom treino. Então, e é assim, ó, não precisa ser muito tempo. Ah, eu não fui, não é o dia inteiro que eu fico só no período da tarde que eu vou ficar arrependido. Não, dá 15, 20 minutos depois que o despertador tocou, eu já fico. Meu, se eu não for, vai ficar muito ruim. Então, já virou um negócio que ele perpetua. Então, esse circuito a gente tem que ir treinando. E é uma das melhores maneiras de treinar é ir criando um ambiente onde todo mundo aqui se ajuda a perpetuar bons hábitos. Todo mundo aqui sabe que tem hábitos que fazem bem para você. Você consegue identificar isso, não consegue? Isso faz bem, isso não faz bem, não é? Tem hábitos que são destrutivos, tem hábitos que são positivos. Quando você encontra um hábito destrutivo, ele é destrutivo e ele está sendo perpetuado porque existe algum motivo para perpetuar ele. Porque se fosse 100% negativo, você não tinha por que perpetuar, você concorda? Então, se existe um hábito negativo e ele se perpetua,
É porque você dá alguma justificativa plausível que seu cérebro inventou para manter ele. O exemplo disso era o álcool. Então você lembra? Que assim, mas todo mundo bebe, mas eu conheço gente que é bem sucedido e bebe álcool. Mas a gente consegue tocar e não precisa parar. Então, ou seja, existe alguma justificativa plausível para você perpetuar aquilo que você sabe que faz mal. Então, como que você quebra isso? Através de um movimento onde você vê, todo mundo racionaliza o processo e fala, não, vamos fazer, e agora é um desafio onde todo mundo fez um comprometimento. Quando você nunca faz o comprometimento, você não exige mudança. Então, por exemplo, aqui a gente tem um grupo e a gente faz assim, vamos fazer um desafio lá no Gym Rats, na comunidade. São 30 dias. No final dos 30 dias, quem pontuar mais leva um prêmio. Se você fala, não, eu não quero nem entrar nisso, você não teve o comprometimento, você não vai fazer 2, 3, 4. Então, tudo disso, essa primeira mudança, ela vem de uma primeira boa decisão. Você tem uma decisão assim que você fala assim, não, eu nem que seja para testar, mas eu vou dar o primeiro passo. E aí isso vai criando um ambiente onde todo mundo está colocando um nível de energia e isso vai ficando cada vez mais forte. Então, é muito claro isso de manhã lá na academia e da maneira como nós nos reunimos lá. Inclusive é interessante se você puder participar também, porque assim, o Gabriel, ele já treinava de manhã. Só que, racionalmente, não havia muito motivo para, pô, eu tenho uma academia no meu condomínio, não pago nada. Aí eu vou pagar fora, ainda pagar um deslocamento para ir até lá, para fazer um treino que eu faria em casa, com menos tempo, com menos gasto, enfim, com muita coisa. Só que, assim, a partir do momento que começou a mudar o ambiente, mudou a frequência, começou a andar junto, a gente começa a conversar, muda a maneira como o cérebro atua. Então você tem que tomar cuidado, às vezes, com as pessoas que você anda muito próximo. Porque às vezes essas pessoas elas têm um padrão de pensamento que não é um pensamento ruim, mas às vezes ele é dissonante com aquilo que você quer para sua vida. Entendeu? Porque tem gente que nasceu para ser funcionário, que quer e vai viver muito bem sendo funcionário, tendo uma vida mais ou menos. Tem gente que quer ser muito ambicioso, quer coisas muito grandes. Eu não estou aqui para dizer o que é certo e errado, cada um sabe o que quer, entendeu? Mas se você quer um negócio muito grande e você anda com alguém que quer uma coisa pequena, e essa pessoa ela vai influenciando o teu pensamento, inconscientemente você pode estar cavando um limite, um teto. Você pode começar a sonhar um pouco mais baixo, você pode não querer fazer as coisas simplesmente por estar próximo. Então a gente tem que analisar assim, quem são as nossas referências? Quem são as pessoas que conseguiram alguma coisa que eu quero? E a partir dali você traça a tua realidade. Não tem problema nenhum você chegar para mim, inclusive você que está assistindo aqui no YouTube, você fala assim, mas Kimura, o que você quer, o que você fala, é uma coisa que eu não concordo em nada, eu não quero nada disso. Eu não quero construir meu consultório maior, eu não quero crescer, eu só quero ter o meu negocinho e viver, porque a minha prioridade é outra. Tudo bem, então para de me ouvir. Pode ir e vai consumir outros conteúdos. Consome conteúdo de coisas que fazem você se sentir bem com o que você tem. Não tem problema. As pessoas são diferentes, entendeu? Mas se você pensa assim, eu tenho sonhos ambiciosos, eu quero extrair o máximo de mim, eu tenho vontade de me tornar uma pessoa melhor e sentir que a minha vida está sendo valorizada, e olhar para trás e não ter arrependimentos do que eu fiz, e eu quero construir cada vez mais. Eu não penso em me aposentar, eu quero ir ressignificando essas minhas crenças para me tornar uma pessoa cada vez que eu tenho mais orgulho da versão que eu me tornei. Se você tem esse sonho assim de querer subir cada vez mais alto assim o seu nível de exigência consigo mesmo e as coisas que você faz, então você fica perto dessas pessoas, entendeu? Então quando a gente fala assim de pessoas ricas, que andam com pessoas ricas, esse termo rico, né, ele merece atenção, porque não é essa questão puramente do dinheiro, né? É uma questão mais mental. E eu acho que é justamente por isso que muitas pessoas leem livros como esse aqui e acabam tendo preconceitos. Porque elas já têm suas crenças a respeito do dinheiro e acabam externando isso, né? Esse negócio do rico, não rico, dinheiro tem uma relação tão forte assim com questões emocionais próprias que é justamente por isso que a gente faz vídeo e provoca, né? Então, inclusive,
os vídeos do YouTube, que o pessoal fica falando, ah, você fez o vídeo do rico ou não rico. Gente, esses vídeos eles foram feitos para você engajar. Imagina, tem um vídeo lá de carros de dentista rico ou não rico. Aí a Juliana fala, Hilux SW4. Meu, você viu minha resposta? Hilux SW4, eu falei não rico. Como é que isso não é feito para engajar? Que é um carro que é mais de rico que SW4, não tem. E a gente fala propositalmente aquilo que é contraintuitivo. Por quê? Porque quando você lê aquilo lá, você vai falar assim, não, eu preciso comentar alguma coisa, porque isso não concorda, entendeu? Então a gente faz o vídeo esperando o engajamento, entende? Agora, por que, que o rico ou não rico ele dá tanto engajamento? Porque as pessoas têm preconceitos com o rico, né? Querendo ou não, nossa sociedade ela opera através de um sistema capitalista, né? Então, quem tem dinheiro acaba tendo mais poder de compra, tem acesso a várias coisas que às vezes a gente que tem menos condições não tem, né? E todas essas questões emocionais de você não poder ter uma coisa, de você ter que se privar, elas vêm carregadas de sentimentos, de emoções, de maneiras como você explica as coisas. Então, baseado nisso, você vai tendo preconceitos, você vai encarando a vida de uma forma. E quando se fala de rico ou não rico, você já vem um monte de crença junto, né, que tenta te explicar o mundo, ou para fazer você sentir menos mal, ou para fazer você explicar por que, que as coisas fazem sentido ou não, porque você tem que ter sentido, né? E aí junto vem um monte de preconceito. Então o que a gente tem que, através desses vídeos e até através das nossas reuniões ir acertando, é esclarecendo a mente para não ter esses pensamentos muito dissonantes, porque dentro de um cérebro em conflito ou de um sentimento de conflito é muito difícil crescer. É difícil você germinar uma ideia, crescer na tua carreira se você tem muito conflito dentro de si. Por isso que é dito assim, ó, se você tem uma briga com seus pais e você não consegue perdoar eles, é muito difícil ser bem sucedido. Porque dentro você tem uma situação ainda que não está harmoniosa. Esse conflito ele fica ruminando o tempo todo e você se auto-sabota. Então é muito difícil você crescer se você tem alguma situação que você não deixou aí energia, né? Uma pessoa falou mal de você e você fica apegado àquilo. Não, eu vou mostrar, eu quero uma vingança, alguma coisa. É difícil você crescer se você sente com o sentimento, você coleciona o sentimento de vingança, de remorso, de insatisfação, de culpa ou algum tipo de dissonância assim com a vida, entendeu? Então, se você tem uma briga, por exemplo, alguém te sacaneou muito, você tem um preconceito com um determinado perfil de pessoa e você rumina aquilo, muito difícil você crescer porque você ainda tem essa dissonância. Então, na vida a gente tem que, você pode não gostar na hora, que isso é perfeitamente humano, mas você tem que deixar a energia aí, né? Você não pode ter esse apego, né? Quanto mais você fica no apego, mais você trava o próprio crescimento. Ele acaba sendo até um negócio que te auto-sabota. E essas reuniões de mentalidade, essas questões emocionais, né, elas estão relacionadas à mentalidade padrão de pensamento. A maneira que nós temos de nós aqui como time continuarmos crescendo e termos a nossa liberdade financeira, nosso crescimento, nossa abundância, né, e até o modo como nós construímos toda essa abundância que vocês veem aqui. Isso aqui foi construído baseado em muita mentalidade esclarecida, em entender muito bem como o mundo opera e entender o que nós temos que fazer para continuar crescendo, criando um ambiente de crescimento. E aí chega uma hora que não basta que uma pessoa só seja a fonte geradora de mudança, você tem que ter as pessoas melhorando. E é impressionante como, por mais que a gente vá trabalhando, quando às vezes entra pessoas novas, elas às vezes vêm com alguma crença errada e dá uma balançada. E aí a gente tem que voltar e colocar no eixo. Tá? Por isso, assim, o time vai crescendo, tem que estar sempre alinhando e mantendo o eixo. Mantendo sempre assim, a mentalidade muito bem esclarecida para não ir contaminando. E também, mesmo que as pessoas saibam que a mentalidade que tem que operar, vamos dizer, aconteceu um imprevisto, alguma coisa na tua vida que você não estava imaginando, mas você dá uma balançada, veio uma crença errônea. Às vezes você projeta para dentro, aí a gente tem que vir dar uma alinhada, ó, você está meio confusa, está passando por isso, tal, vamos resolver aqui, mas não deixe contaminar o nosso ambiente. Então é assim que a gente vai conseguindo construir um ambiente onde a gente cresce mesmo vendo que todo mundo está indo mal. Então o ambiente ali fora e o ambiente que nós temos como sociedade é um ambiente muito difícil, né?
O Brasil é um país assim desafiador. Sem uma mente esclarecida, sem uma criação de um ambiente correto, fica mais difícil ainda. Então, como que a gente continua crescendo aí, mesmo em circunstâncias desafiadoras? Mantendo isso aqui. Porque pessoas muito bem esclarecidas, com um bom nível assim, energético, né? A gente consegue sempre estar criando novas oportunidades, enxergar soluções onde ninguém está enxergando. Então, vamos manter isso e sempre trazer pessoas que têm essa mentalidade de pessoas ricas e bem-sucedidas. Quem está aí no canal do YouTube, saiba que essa série, né, a Jornada da Mente Milionária, nós estamos lendo e fazendo abstrações de cada um dos arquivos de riqueza. Esse foi o arquivo de riqueza número 7. Se você não assistiu os demais, nós estamos com os conteúdos salvos aqui no nosso canal. Então aproveite aí para se inscrever, ver os vídeos anteriores. E no próximo vídeo nós vamos falar do arquivo de riqueza número 8, que diz que as pessoas ricas gostam de se promover e as pessoas de mentalidade pobre não apreciam vendas e autopromoção. Isso aqui é muito legal, porque tem gente que tem muito preconceito com uma questão de confusão entre humildade, né? Entre o conceito de humildade e de autossabotagem ou de travas mentais. Então, você fica declarando para você mesmo que eu não sou uma pessoa que gosta de falar, sou uma pessoa introvertida, não gosto de me promover. Daí você fica perpetuando isso, né? E isso é ruim, porque ninguém vai comprar de você se você não oferece, se você não mostra o que você faz. Então nós aqui, como time, nós devemos sempre estar criando isso, falando para o mundo que nós fazemos. Se é verdade, temos que falar e vender, se promover, mostrar todo o trabalho que nós fazemos aqui, que é um trabalho correto, ético. Todo mundo aqui dentro trabalha com muito respeito uns aos outros, não é? E fazemos um bom trabalho com os nossos clientes também. Então, trabalhar bem dessa forma. Então, isso vai ser o nosso tema do próximo vídeo. E você que está nos acompanhando aí, se inscreva no canal, curta o vídeo e nos vemos numa próxima.